Então, dando continuidade, para passar a tratar de um outro tema muito simples também, sem problemas nenhum, nós combinamos aqui, vou passar a palavra ao Luca Belli, que é da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, do CTS, e 20 minutos, Luca. Então, bom dia, muito obrigado pelo convite, é uma honra e também um prazer de ser aqui de novo, também esse ano no debate sobre privacidade do CGI. Está se tornando uma tradição, que é bem interessante. Então, a minha fala de hoje, podemos começar com a apresentação, por favor? Apresentação sobre termos de uso, por favor. Opa. Gratos pela compreensão. Opa, ainda não está lá. Você pode lançar a apresentação, o PowerPoint sobre termos de uso, por favor? Bom, como nota biográfica, eu sou Luca Belli, sou pesquisador na Centro de Tecnologia e Sociedade da Fundação Getúlio Vargas, sou coordenador do projeto sobre governança da internet e direitos humanos, e hoje vamos falar justamente de termos de uso e direitos humanos. Então, vamos falar de duas iniciativas que a gente está promovendo no CTS. Então, estudo, uma análise de 50 plataformas, então dos termos de uso de 50 plataformas e da compatibilidade desses termos de uso com os padrões internacionais de proteção dos direitos humanos e também a elaboração de recomendações sobre termos de uso e direitos humanos. Essas recomendações que foram elaboradas o ano passado no âmbito do Fórum da Governança da Internet das Nações Unidas, no âmbito da coalição sobre a responsabilidade das plataformas online, que é um grupo de trabalho do IGF que eu criei com uns colegas em 2014. E, então, a origem dessas duas iniciativas é num artigo que escrevi com uma colega, Primavera de Filippi, em 2012, onde a gente começou a teorizar, o artigo se chamava Law of the Cloud versus Law of the Land. E nesse artigo a gente analisava plataformas de cloud computing e a gente começava a teorizar que os termos de uso das plataformas podem ser considerados como uma verdadeira lei da plataforma, mas a diferença com a lei nacional, os termos de uso têm uma aplicação transnacional e as plataformas que elaboram esse termo de uso podem ser consideradas como intermediários que têm uma verdadeira soberania privada. Por quê? Porque têm um poder quase legislativo, porque elaboram unilateralmente os termos de uso, um poder quase judiciário, porque podem julgar o comportamento dos usuários em conformidade aos termos de uso, particularmente em caso de litígios entre os usuários ou pela remoção de conteúdo que não é conforme aos termos de uso, e tem um poder quase executivo também, porque implementam algoritmicamente as decisões deles e definem a arquitetura da plataforma, como diria o Lawrence Lessig, e essas plataformas concentram todos esses poderes como verdadeiros soberanos feudais numa entidade única. E, além da metáfora medieval, esse conceito, eu analisei esses conceitos no meu livro da governança, a regulamentação da internet, para mostrar como os intermediários, e particularmente as plataformas, também devem ser incluídos na governança da internet, não somente porque eles controlam esses ciberespaços, mas também porque eles são verdadeiros reguladores privados desses ciberespaços. Obrigado. São verdadeiros reguladores privados desses ciberespaços, mas
mesmo sendo entidades privadas, eles têm a responsabilidade de respeitar os direitos humanos, e esse foi esclarecido muito explicitamente nos princípios sobre direitos humanos e empresas das Nações Unidas, elaborados em 2011 pelo Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas, e também outro elemento essencial que foi esclarecido pelo Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas foi que os Estados têm a obrigação positiva não somente de garantir os direitos humanos, mas também de proteger os indivíduos, os seus cidadãos, contra os actos que podem ter um impacto negativo sobre os direitos humanos deles e que podem ser efetuados para outras pessoas ou para entidades privadas. Esse último ponto é particularmente evidente, explícito, na recomendação do Conselho da Europa sobre um guia pela proteção dos direitos humanos dos usuários da internet. E nessa recomendação, o Conselho da Europa fala que todos os membros do Conselho da Europa têm uma obrigação de fiscalização do comportamento das empresas e que explicita também que os direitos humanos sempre prevalecem sobre os termos de uso de qualquer intermediário. Então, os objetivos das duas iniciativas que vou analisar hoje foi, em primeiro lugar, promover um debate internacional sobre o papel dos intermediários e das plataformas como reguladores da internet e sobre a responsabilidade desses intermediários em relação à proteção dos direitos humanos. Em segundo lugar, particularmente o estudo da análise das plataformas, objetivo foi a elaboração de evidências concretas sobre o impacto que os termos de uso têm nos direitos humanos dos usuários e, finalmente, a elaboração de sugestões de políticas públicas e esse foi particularmente o objetivo das recomendações sobre termos de uso e direitos humanos que você pode acessar no site do IGF e baixar livremente, intgovforum.org. E o objetivo dessas recomendações é definir quais são os elementos, as regras, os princípios que devem ser respeitados pelas plataformas, porque já estão incluídos nos padrões internacionais de proteção dos direitos humanos, e também quais são os elementos que deveriam ser respeitados, ou seja, as melhores práticas que já umas plataformas respeitam e promovem autonomamente. Os três pilares dessas recomendações e também do estudo sobre os termos de uso foram a análise da privacidade e proteção dos dados pessoais, a análise da liberdade de expressão e do direito ao justo processo. Esse último elemento, o direito ao processo justo, é um elemento que geralmente não é analisado nos estudos empíricos, acadêmicos, teóricos sobre termos de uso e que foi extremamente importante porque os resultados são particularmente interessantes. Então, em primeiro lugar, vamos definir o que é uma plataforma, porque para fazer, e pelo estudo e pelas recomendações, é um elemento essencial. Uma plataforma é qualquer aplicativo que permite ao usuário de buscar, divulgar ou receber informações e ideias nos termos definidos nos acordos contratuais. Essa foi a definição que é incluída nas recomendações e também a definição de trabalho que a gente usou para desenvolver o estudo. Então, a metodologia do estudo foi uma metodologia em 4 etapas. Em primeiro lugar, o desenvolvimento de uma metodologia analítica. Então, a gente analisou os vários acordos internacionais que definem as obrigações, os direitos humanos e para definir os elementos e também as perguntas que podiam trazer uma resposta afirmativa e negativa para analisar de maneira específica o impacto dos termos de uso sobre os direitos humanos. Em segundo lugar, as plataformas foram analisadas por 3 analistas diferentes
Na verdade, a gente já tinha resultados no setembro do ano passado, mas para ter a certeza que os resultados fossem super seguros, a gente fez o estudo uma outra vez, com uma outra equipe. Então, as duas primeiras analistas, a Jamila Venturini e a Luisa Lousada do CTS, fizeram as primeiras análises, e depois esse estudo foi também feito pelos analistas da Tilburg University, sob a coordenação do Nicolò Zingales, e a gente finalmente cruzou os resultados das três análises independentes para ter uns resultados seguros e desenvolver conclusões e recomendações também. Então, começando com as considerações gerais desse estudo, a gente, em primeiro lugar, encontrou uma dificuldade na identificação dos contratos aplicáveis, porque, apesar dos termos de uso, que são facilmente individuáveis, os termos de uso também fazem referência a políticas de privacidade, às guidelines comunitárias, e a referência não é acompanhada frequentemente para um link. Então, mesmo tendo uma referência a um outro documento, o usuário não pode encontrar outro documento em vários casos. A segunda consideração geral foi uma linguagem muito técnica e com termos ambíguos, mas esse ponto foi também levantado para outros estudos nesse sentido. E também a ausência de informações que são importantes para exprimir o consentimento. Esse ponto vai ser particularmente importante no âmbito da privacidade, porque, sendo a privacidade baseada num sistema de notice and consent, da informação para poder exprimir um consentimento informado, se o usuário não tiver informações essenciais para exprimir o consentimento, por exemplo, quando o usuário sabe que os seus dados serão compartilhados com terceiros, sem saber quais são os terceiros, é extremamente difícil poder exprimir um consentimento informado não sabendo quem são os terceiros. Então, o consentimento é expresso, mas não é informado. Então, as primeiras considerações específicas, vamos analisar no âmbito da liberdade de expressão. Conteúdos abusivos, um dado positivo é que 70% das plataformas analisadas prevêem nas políticas mecanismos para denúncia de conteúdo abusivo e para solicitação de remoção. Esse dado é particularmente positivo, mas 52% das plataformas afirmam que a remoção do conteúdo não precisa ser notificada. Então, o seu conteúdo pode ser julgado como abusivo, não sendo conforme aos termos de uso, mas não é necessário que você seja notificado. Então, o seu conteúdo pode ser cancelado, mas você não vai saber por quê. Ainda mais problemático é que 88% das plataformas afirmam que pode terminar as contas sem notificar os usuários. Então, a conta de você pode ser terminada, mas, mais uma vez, você não sabe por que essa conta vai ser terminada, e isso acontece em 80% dos casos, e você já exprimeram o consentimento a esse tratamento em 88% dos casos. No que diz respeito ao anonimato e ao uso de pseudônimos, 32% das plataformas não permitem anonimato, e esse ponto é particularmente bizarro, analisando o que foi publicado recentemente para o relator da ONU, o David Kay, que falou que o anonimato é uma condição essencial para a liberdade de expressão, sobretudo para as minorias. Então, proibir o anonimato em 32% dos casos parece um dado bastante assustador. No que diz respeito à privacidade, a gente analisou os termos de uso, e 66% das plataformas prevêem que os dados e as atividades dos usuários sejam rastreados também fora das plataformas.
Então, por exemplo, usando instrumentos como os social plugin, aqueles botãozinhos simpáticos que há no lado, e cada vez que há desses social plugin, a plataforma sabe que você está nessa página, está rastreando a sua atividade nessa página. Então, 66% das plataformas estabelece que a sua atividade será rastreada mesmo fora da plataforma e que terceiros poderão rastrear na plataforma mesma. E 80% das plataformas, mesmo sem estabelecer que a sua atividade será rastreada fora da plataforma, permitem a terceiro de rastrear na plataforma sem especificar quais são os terceiros. No que diz respeito ao compartilhamento de dados, 62% realiza esse tipo de compartilhamento por padrão, ou seja, você não tem a escolha, ou talvez você tenha a escolha, mas o default da plataforma é que os seus dados serão compartilhados com terceiros que não são especificados. Finalmente, no âmbito do processo justo, há uns dados que são importantes no que diz respeito às alterações dos termos de uso e também no que diz respeito ao acesso à justiça. Alterações do termo de uso são feitas unilateralmente, claramente, porque o que cabe destacar é que a plataforma, como falei no início da apresentação, pode definir unilateralmente os termos de uso, mas também modificar unilateralmente. E 30% das plataformas podem modificar sem notificar as modificações. Então, as regras das plataformas podem mudar, talvez um conteúdo pode tornar-se um conteúdo abusivo, mas sem a possibilidade de saber que esse conteúdo se tornou abusivo. E somente 12% das plataformas 12% das plataformas afirma que não haverá notificação nenhuma. Então, muito claramente, nem é uma possibilidade a notificação, mas com certeza você não será notificado. E outro elemento bastante assustador é que 26% das plataformas exigem que, ao aceitar os termos de uso, o usuário renuncie ao direito de iniciar uma ação coletiva. Então, no ponto de vista do direito dos consumidores, parece bastante assustador, não tão assustador como o fato que 86% exigem uma reserva de jurisdição, geralmente os Estados Unidos. Então, qualquer usuário, para mover uma ação em justiça, deveria tomar um avião, ir nos Estados Unidos, contratar um advogado nos Estados Unidos. Esses são só uns dos dados que a gente elaborou. Há vários outros dados e vamos lançar o relatório em português e em inglês no dia 26 de outubro, na FGV, no Rio de Janeiro. Então, sejam bem-vindos, todos são convidados. Vamos compartilhar o convite nas próximas semanas. Então, muito obrigado pela sua atenção. Obrigada, Luca. Eu vou passar, então, para o Wagner. São 20 minutos, Wagner. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia a todas também. Meu nome é Wagner Diniz e sou brasileiro com muito orgulho e com emoção. Quer dizer, não, já passou as Olimpíadas, né? É que eu fiquei tão obcecado com as Olimpíadas, verificando tanta coisa e pesquisando tanta coisa, que hoje o Google já está me oferecendo canoa para comprar, arco e flecha, entendeu? Eu não sei se isso tem a ver com o nosso tema aqui de liberdade de escolha, né? Mas eu acho que isso chega próximo do que nós pretendemos falar. Obrigado. É um tema muito amplo, né, quando nós queremos introduzir a discussão sobre Big Data, e mais ainda quando
nós queremos produzir alguma aproximação ou intersecção entre privacidade e liberdade de expressão quando esse conjunto de dados, né, que cada vez mais cresce, afeta a vida da gente e traz para nós uma série de preocupações e, ao mesmo tempo, uma série de desejos que, muitas vezes, sobrepõem-se às preocupações individuais, que são coisas, são preocupações, são desejos que, até há pouco tempo, isso não existia, né? Talvez 20 e poucos anos atrás, aqueles que estavam sempre consumindo informações tinham uma série de possibilidades, coloquei aí algumas delas, muito conhecidas de nós, mas até mesmo eu poderia acrescentar nesse leque aí das mídias mais tradicionais, poderia acrescentar uma carta de uma pessoa para outra, não deixando de ser também uma fonte de informação trocada entre essas pessoas, né? Particularmente, essas mídias, elas tinham as suas próprias fontes de informação. Caso de jornal, por exemplo, o telefone ajudava muito a contatar suas fontes de informação, textos e tantas outras possibilidades de você até mesmo verificar in loco as informações que seriam passadas para os seus consumidores ou para os seus leitores ou telespectadores, etc., né? O fato é que era muito unidirecional esse conjunto de esse consumo da informação e, portanto, ela carregava uma característica bastante importante naquele momento, que as informações elas não eram persistentes, né? No sentido de que elas desapareciam muito rapidamente, né? Então, para você buscar essas informações, de alguma maneira, informações passadas principalmente, o acesso não era tão público, até porque as informações eram de propriedade dos produtores de informação, e então você ter acesso àquilo, principalmente àquilo que é histórico, era bastante complicado, né? Principalmente se a gente lembrar de cartas, né? Aí, então, era um assunto extremamente privado mesmo, né? Muito bem. Só que aí surge, né, a web, né? Principalmente, nós estamos falando aqui do momento que surge como web de documentos, e aí você vê que os consumidores eles já dão um passo para o lado, ainda fica com o bracinho preso no consumo de informação mais tradicional, mas já estende um outro braço, né, para consumir informações da web de documentos. Até porque, na web de documentos, a informação passa a ser persistente, na medida que, né, você coloca nela, né, URLs, e as URLs tendem a ser persistentes, embora haja muito prática ruim de não fazerem URLs persistentes, mas a boa prática é que elas sejam persistentes. E, mais do que isso, ela também era pública, né? Não só persistentes, mas como facilmente localizável. Você começa a mudar um pouco, né, as características do consumo da informação. E aí, quando surge, então, a web de dados, né, que te possibilita você conectar dados, né, uns com os outros, de diferentes dispositivos, de diferentes lugares, de diferentes bancos de dados, né, começa a ficar mais interessante, primeiro, porque vai tudo para a nuvem, né, diferentemente do que a gente estava acostumado até então. E segundo, que entra aí aquela setazinha vermelha nos consumidores, em que os consumidores também contribuem com o conteúdo, eles não são apenas consumidores de informação, mas são produtores, né?
E o que começa a acontecer, né, é que as mídias mais tradicionais ficam com aquele rabicho pendurado, né? Meio que, como a gente disse, meio pendurado na brocha, né? Porque foi tirado a escada e sem saber muito o que fazer, né? O fato é que essa característica de ser persistente e ser público traz um valor tremendo, né, para a web de dados, que particularmente é o grande motor para a criação dos Big Datas. Só que, nesse meio tempo, acontece uma outra coisa, né? Nada vem de graça, né? E aparece no meio do caminho um negócio que a gente acabou por denominar filtro bolha ou, né, bubble filter, né, que é a expressão em inglês mais conhecida, né? Se alguém não conhece isso, né, pode não conhecer a explanação do que é filtro bolha, mas conhece muito bem os efeitos do filtro bolha, né? O filtro bolha é exatamente o que nós conseguimos como resultado a partir de um algoritmo do provedor da aplicação, que, aplicando esse algoritmo com base nas informações do nosso uso da web, né, dos dados que a gente compartilha gratuitamente ao utilizarmos a web, ele te dá a resposta de acordo com aquilo que ele pensa que é o seu desejo, a sua vontade, né? Isso é muito típico, né, quando você faz consultas no Google, né? Você vai ver que se 3 computadores diferentes, né, consultarem a mesma coisa, muito provavelmente eles vão receber respostas diferentes àquela pesquisa feita, né? Se vocês usam Netflix, também é outro exemplo, né, interessante sobre isso, né? Porque se você abre o Netflix num perfil, aquilo que ele te oferece logo de cara na home do Netflix em casa não é a mesma coisa que é oferecida por um outro perfil utilizando o Netflix. E mais curioso ainda é que a avaliação do filme, aquelas estrelinhas que estão no filme, elas também não são as mesmas, né, para cada usuário, porque a avaliação ela é feita em cima daqueles usuários que têm o perfil parecido com o seu de consumo de vídeos no Netflix, e então você recebe aquela avaliação. Então, o mesmo filme, para você, pode ter uma cotação, uma avaliação de 5 estrelas, mas para outro usuário pode ter uma avaliação de 2 estrelas, né? O que, na verdade, me preocupa nisso tudo, que me chama a atenção nesse diagrama, que não é nada desconhecido de vocês, né? A única coisa que eu fiz para quem não gosta de escrita, desenhar, né? E, às vezes, desenho, né, quando você fala, quer que eu desenhe, né, às vezes ajuda muito, né, você desenhar e entender. São 3 coisas explicitamente que me chamam a atenção. A primeira é que, por trás disso tudo, né, e aí, nesse slide, você vê claramente que as mídias tradicionais, elas também acabaram por descobrir que é melhor usarem dessas ferramentas, inclusive o filtro bolha, para direcionar as suas, né, publicações. O que nós estamos vendo e temos de discutir é o modelo de negócios que está por trás de tudo isso, né? Então, essa é a primeira coisa, porque existe um valor de troca, né? Na medida em que você concorda em que
dizer, tudo aquilo que foi já mencionado no debate anterior, e aquilo que, né, o Luca falou agora há pouco sobre os termos de uso. Quando você concorda com isso, né, ontem, na palavra do Luiz Fernando, ele disse, olha, você está vendendo a alma, né, para o diabo. Né? A questão é, por quanto que você está vendendo a alma para o diabo? Né? O próprio Luiz Fernando ontem deu um exemplo. Olha, vai ter uma chopada de graça, você só tem que preencher os seus dados pessoais para ir, né, participar dessa chopada de graça. Quer dizer, 2 copos de chopp, 3 copos de chopp, vale, né, os dados que você está concedendo? Quer dizer, o teu desejo de participar de uma rede social, ele é tão grande que vale a pena você oferecer de graça os seus dados pessoais? Então, nós estamos falando de um modelo de negócio em que dados é o principal ativo financeiro, sobre o qual, ou sobre os quais, as empresas estão conseguindo, né, enormes lucros. Eu acho que vale muito a pena a gente começar a levantar uma consciência da discussão sobre modelos de negócio. Vocês mesmo, quando aceitam, querem usar um aplicativo e que ele pede se você concede acesso a isso, a isso, a isso, a isso, é facilmente perceptível que, de uma maneira razoável, alguns aplicativos não precisam de todas aquelas informações que eles pedem para ter acesso. Vamos pegar, por exemplo, o caso de aplicativo que quer te ajudar a circular melhor na cidade de São Paulo. Né? Você tem aí um problema que você pode considerar. Se esse aplicativo ele só tem informações das condições das vias públicas para carro, e ele não te dá informação sobre transporte público ou ciclovia, na verdade, o que ele está te dizendo é assim, olha, se você quer chegar de um lugar para outro mais rapidamente, né, você só tem a opção de carro. Ele discrimina quem usa outros tipos de veículos que poderiam, por exemplo, chegar mais rápido. Né? O aplicativo deveria te dizer, olha, se você quer ir de tal lugar para tal lugar, a melhor maneira de ir nesse horário é você pegar o transporte público, o ônibus tal, em tal lugar. O conjunto de dados selecionados para te devolver como resposta, ele é bastante pobre. Outro problema também que você pode ter nesses filtros bolha é que o algoritmo utilizado, ele não utiliza dados que são constantemente atualizados. O algoritmo pode ser ótimo, mas os dados que são utilizados, eles não são atualizados. Portanto, você tem a mesma dificuldade, você não está conseguindo, não vai conseguir passar para o seu consumidor as informações mais precisas, por exemplo, né, sobre trens, sobre ônibus, né, ou mesmo sobre as rodovias e os seus sentidos, as suas mãos, etc. E acho que o pior caso quando nós estamos falando do filtro bolha, é quando ele te dá uma resposta bem enviesada. Né? Quando, por exemplo, você só pode usar aquele aplicativo com um smartphone, e você não consegue utilizar com outros tipos de dispositivos, onde você, na verdade, não só não dá a informação precisa, mas você discrimina também o usuário. Portanto,
quando eu toco no modelo de negócios, eu toco também num outro assunto que me preocupa, que é o algoritmo não ser transparente, porque o algoritmo não sendo transparente, ele pode ser discriminatório, né? É muito interessante o estudo que tem da Casa Branca, um estudo muito recente, que saiu agora em maio, né, do grupo de trabalho sobre Big Data, que eu acho que vale a pena vocês verem. Vou deixar aqui a recomendação no final da apresentação, onde é tratado exatamente os algoritmos, né, e os seus impactos no cidadão americano, e particularmente nas possibilidades de novos negócios, né, a partir de algoritmos e reuso dos dados que são fornecidos pelos cidadãos, né? Então, um caminho que eu acho que vale a pena que nós pensarmos na discussão é na transparência dos algoritmos, né? Essa transparência dos algoritmos é algo que pode afetar o modelo de negócios, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma discussão importante porque começa a surgir um conceito que é o conceito de equal opportunity, né, by design, ou seja, você já, desde o princípio da construção do algoritmo, você já trabalhar a opção do algoritmo promover a igualdade, a não discriminação, desde o projeto que vai ser construído, né? Essa é uma discussão que começou a surgir já desde o ano passado e vem evoluindo, principalmente com esse documento gerado pelo governo americano, e me parece que é algo que nós temos que considerar bem, né, de uma maneira muito forte, né? Porque por trás do algoritmo você tem uma vontade política. O algoritmo ele não é neutro de per si, né? Não é porque ele é técnico, é um algoritmo matemático, que ele é neutro. Muito pelo contrário. O algoritmo ele tem uma visão política, uma visão de mundo por trás, e essa visão é expressa numa construção matemática e de programação. Portanto, quando nós pensamos um algoritmo, nós temos que falar já de projeto de igualdade de oportunidade desde o princípio. A segunda questão que me chama a atenção é sobre a liberdade de escolha, né? Eu diria assim, hoje você não tem liberdade de escolha e acho que dificilmente nós vamos ter, né? A questão é o quanto que você quer pagar por isso, né? Ou o quanto você acha que vale a sua informação pessoal para que ele seja um valor, de fato, que permite você não ter essa liberdade de escolha, de você receber informações enviesadas. Eu acho que é uma questão mesmo de discussão quanto vale o nosso dado, e trabalharmos com um conjunto de dados que você oferece gratuitamente, mas um conjunto de dados que tem um valor e que você precisa receber um valor financeiro, que pode ser um badge, pode ser uma oportunidade, pode ser qualquer outra moeda virtual que você recebe, né, para aquilo que você está usando. E acho, para acabar, que, nesse sentido, a legislação ela é super importante, porque, ainda que eu não vejo futuro com relação à liberdade de escolha no mundo da web, mas eu acho que a legislação pode melhorar, né, o que nós chamamos de liberdade de expressão e direitos humanos, na medida que ela tem uma capacidade de enforcement. E nessa legislação, né, de novo, eu acho que muito mais do que cuidar, né, do lado individual, eu penso que o foco principal é que o interesse coletivo ele deve prevalecer sobre o direito individual.
E acho que isso é um foco extremamente importante que deve ser considerado quando a gente trabalha a legislação como um todo sobre proteção de dados pessoais. Obrigado. Vou passar, então, a palavra para a Carol Conway. Tem uma apresentação, se puder colocar aqui, eu agradeço. Obrigada. Bom dia, colegas de mesa, bom dia a todos os participantes. Obrigada pelo convite para participar de mais uma dessas edições que já entraram, como o Luca disse, no calendário aí das discussões sobre legislação e internet. A 7ª edição do Seminário de Proteção de Dados. Acho que, ao longo desses anos, a gente pôde debater, amadurecer o que deve constar na legislação, quais são as discussões em pauta. E a comparação com o que foi construído no Marco Civil é inevitável, né? A construção colaborativa que nós fizemos lá, acho que também estamos fazendo aqui, para termos um projeto de lei de proteção de dados e, para além da lei, uma discussão que venha pautar aí o futuro da nossa querida internet. Bom, sobre o tema proposto, para trazer uma discussão, vamos dizer, mais sob a ótica empresarial, eu escolhi falar um pouco sobre o Big Data à luz do jornalismo profissional, à luz das redações, e tentar responder essa pergunta, se existem novas intersecções entre a liberdade de expressão e o jornalismo profissional com a privacidade, para que a gente possa, então, depois debater um pouco do que foi dito. Para debater se existem novas intersecções, o ponto de partida que eu resolvi adotar foi entender onde começou o jornalismo. Alguém conhece este velho senhor aqui? Bom, vocês não eram nascidos, mas o Google respondeu. Ele é Gutenberg. Em 1943, ele foi o pai da imprensa. Ele inventou a prensa móvel. Olha que device pequenininho. A prensa móvel foi o primeiro dispositivo através do qual o conhecimento pôde ser colocado em páginas e repassado e circulado. Essa é considerada a grande invenção da era moderna, a prensa de Gutenberg. Essa invenção, assim como as das próximas décadas, aqui já na década de 30, a televisão, como o Wagner estava falando, todas elas consideravam a emissão por parte da imprensa e a recepção por parte dos leitores e dos espectadores, sendo que esses leitores e espectadores, eles ouviam ou liam o que a mídia, o que o jornalismo tinha a dizer para eles, mas sempre de uma forma estática, sem poder reagir. Até que veio esse senhor aqui, considerado o pai da internet, imagino que já seja muito mais familiar para vocês, e inventou a web, o www, né, que fez 25 anos esses dias. E o Tim Berners-Lee, ele viabilizou que a comunicação ela pudesse ser bidirecional, ou seja, antes a mídia falava, o cidadão ouvia. Agora, a mídia fala, o cidadão fala e os dois se escutam. Daí veio esse outro senhor aqui e inventou um aparelhinho em 1973, que se tornou muito mais popular em 2000, quando ele fez a primeira ligação para o concorrente dele, falando, alô, sai na frente. E inventou o telefone móvel, e que permitiu que o leitor, no caso do jornalismo, ou o espectador, ele pudesse levar a mídia consigo. Isso provocou uma grande revolução no mundo do jornalismo. Eu queria passar para vocês um vídeo rápido sobre o que o nosso diretor de redação lá no UOL, o Rodrigo Flores, ele apresentou na última convenção da empresa, para demonstrar um pouco como é que a mídia, como é que o jornalismo ele deve se posicionar
de agora em diante, aliás, ele já se posiciona, ele já se reinventa para estar aonde o leitor está. É aquele conceito de ter que estar aonde o seu público está, o efeito Milton Nascimento, né? O artista tem que ir onde o povo está. Então, agora, não é o cidadão que vai atrás da informação, é a informação que tem que caminhar aonde o cidadão for. Você pode passar o vídeo, por favor? No ano passado, o UOL começou a produzir um conteúdo especialmente para o Snapchat, que é o aplicativo do momento. Com uma proposta moderna, diferenciada e uma linguagem inovadora, o UOL conseguiu atingir esse público mais jovem, entre 18 e 35 anos, que é o que mais usa o aplicativo. E tudo isso sem perder a essência do UOL, que é de levar o melhor conteúdo para qualquer plataforma. É uma maneira de colocar os seguidores dentro do ambiente em que acontece a notícia. E com o sucesso dessas coberturas, o Snapchat UOL oficial deixou de ser só um complemento da informação e passou a ser um produtor de conteúdo jornalístico. Como tudo é feito pelo celular, a gente consegue ser bem mais ágil na hora de transmitir a informação. No começo desse ano, a gente acompanhou as manifestações contra o aumento das passagens do transporte público. O prefeito Haddad e o governador Geraldo Alckmin anunciaram em dezembro que a tarifa do transporte público iria passar de R$ 3,50 para R$ 3,80 a partir do dia 9 de janeiro. Começa daqui a pouco na Praça do Ciclista o segundo ato contra o aumento na passagem do transporte em São Paulo. Por enquanto, as manifestações aqui na Avenida Paulista continuam tranquilas. E a manifestação já começou a andar. Então, nós vamos dividir as forças aqui, metade vai para o ônibus parado no ponto aqui, porque a avenida está bloqueada e não tem mais ninguém dentro dele. Passando na rua Oscar Americano e falta mais ou menos 2 quilômetros para chegar até o Palácio Morumbi. Por enquanto, tudo ocorre de forma pacífica. Bom, efeito Milton Nascimento, 100% aplicável aí à reinvenção do jornalismo, né? O que a mídia vem tentando fazer é entender cada vez mais onde está o leitor, onde o leitor quer receber essa informação, porque o objetivo é estar onde ele está. E, além disso, o próprio cidadão ele se torna um produtor de conteúdo, né? Então, eu costumo brincar que muitas vezes a gente discute liberdade de expressão, sendo que a gente está na era da expressão da liberdade. Hoje em dia, o usuário ele efetivamente consegue ter muito mais espaço para expressar a sua liberdade, seja ela através da produção de conteúdo, seja ela através das manifestações, seja ela através das críticas ou elaborações de um próprio projeto de lei ou de uma iniciativa legislativa. Essa questão do coletivo, fazendo e recebendo, é muito impactante para a mídia, e a mídia está tentando se adaptar a isso. Passando aí para a questão da adaptação no conteúdo jornalístico, antes, os jornalistas eles faziam as reportagens e se submetiam ao crivo do publisher para saber o que ia para a capa, né? Era um crivo de uma pessoa ou uma equipe que organizava as notícias da forma que eles entendiam que era mais atrativa para o leitor. E aqui, só nessa página da Folha de 1963, uma curiosidade que já tinha um Janot na época, né? Tem aí, não sei se dá para ler, mas no canto inferior direito, o Janot fez uma previsão ali em 1963 sobre o clima na época. Não era, quer dizer, hoje também é sobre o clima, né? Está quente. Mas, enfim, antes tinha, vamos dizer assim, um gatekeeper aí do que ia para a capa do jornal. E hoje o que acontece nas redações é isso. O leitor ele influencia muito na organização da capa do jornal digital, que é justamente o jornal, o cyberjornalismo, né, que é justamente, no caso do UOL, a homepage do UOL. Então, hoje, a gente coloca a informação, existe uma métrica de número de acessos àquela informação, trazida por institutos de pesquisa, né, um Comscore, um NetRatings e outras empresas,
que demonstram para a gente, que tem ferramentas que demonstram para nós o número de cliques que foi dado numa determinada matéria. Então, a equipe do jornalismo ela tem pessoas especializadas em 24/7. Essa equipe ela não para e fica focada em entender como organizar a homepage com base no interesse do leitor. Então, o leitor está clicando, a matéria vai para cima. Lógico que isso é sempre um combinado entre número de cliques e também relevância jornalística, porque não é só o número de cliques que conta, mas sim qual é a importância daquilo para a mídia profissional, porque a mídia social ela tem um enfoque muito mais direcionado para o que o leitor considera relevante para ele e para os seus amigos, vamos dizer assim. Já a mídia profissional trabalha com a dimensão do público, enquanto relevância jornalística para a política, para a economia e etc. O fato é que tudo isso é muito dinâmico. E o gatekeeper de antigamente, que era, vamos dizer assim, o publisher, hoje, o poder dele influenciar a capa de um veículo de mídia é muito menor, porque existem dados aqui que comprovam qual que é o interesse da sua excelência, o leitor. E 20 minutos depois, aqui eu estava, inclusive, preparando essa apresentação, as meninas da Vela tinham acabado de ganhar o ouro, e eu fui lá na redação, a capa era essa. 20 minutos depois, o número de acessos começou a cair. Então, a reportagem já estava preparada para entrar na homepage com uma outra notícia que pudesse motivar o leitor a ler um novo enfoque sobre aquela notícia. Ou seja, é tudo muito ágil. O leitor já viu aquilo, o leitor já se informou sobre aquilo, então vamos dar outra informação para o leitor. E é o leitor que vai guiando um pouco que horas essa informação entra, que horas a gente pode considerar que ele já se informou sobre aquilo. É uma coisa muito dinâmica e muito desafiadora também sob a ótica da produção de conteúdo. E outra questão muito forte no jornalismo moderno, em relação aos usuários, aos leitores, que hoje em dia também são produtores de mídia, é o fator desse leitor poder ajudar na circulação e poder compartilhar na sua própria mídia, né, na mídia social, as matérias que ele entenda que são relevantes. Então, isso ajuda muito na divulgação das matérias de interesse jornalístico. E, além disso, dentro das redações, o que se tem hoje são equipes dedicadas a entender o que essas mídias sociais demonstram como vontade o interesse do leitor, né, do usuário. Então, tem lá uma equipe que olha as redes sociais para entender que, se o leitor está tendo interesse em um determinado tema. Hoje eu estava até, antes de vir para cá, eu estava escutando, né? Tinha uma notícia lá na rede social que uma senhora foi barriga de aluguel, fez barriga de aluguel para a filha e acabou de dar à luz para o neto, né? Então, essa equipe ela faz reuniões, ela pega os trend topics, ela faz reuniões para entender se o que está na mídia social tem relevância jornalística e tem que ir para a página do UOL ou não. Ou se eu costumo ouvir eles falarem, não, isso deixa para a rede social. Então, assim, em termos de jornalismo profissional, além do canal das fontes, que sempre foi tradicional do jornalismo, e do canal da mídia, porque todas as mídias são assistidas pelas outras para poder sempre melhor informar o usuário, hoje em dia se tem um canal da própria audiência, que são os jornalistas que entendem ali o que está acontecendo nas redes sociais. Bom, o que a gente também percebeu é que, passada uma época de dúvida no jornalismo profissional sobre se o jornalismo ia sobreviver ou se a mídia social simplesmente ia ser o jornalismo do futuro, hoje em dia a gente percebe que esses papéis estão melhores definidos e que credibilidade, sim, importa. Toda vez que tem um evento, e agora, como não mencionar, né, os eventos políticos,
e que o público quer entender se uma notícia é verdadeira ou não, ele vem para a home do UOL, né? No dia da condução coercitiva lá do Lula, a gente bateu, por exemplo, o recorde de audiência, porque as pessoas queriam entender se aquilo estava mesmo acontecendo ou não, né? E aqui esse gráfico, ele é um gráfico que demonstra aí uma métrica consolidada do jornalismo profissional enquanto fonte de acesso a notícias. E, sim, os portais eles têm aí um papel que, hoje em dia, já está muito mais consolidado aí vis-à-vis as redes sociais e essa nova era. E, passando aqui para a questão também do filtro bolha, que foi um dos temas propostos pelo Bruno, que tem gente que chama aí de Hotel Califórnia, né, a música dos Eagles, que fala que seremos prisioneiros do nosso próprio device, né? Ou que o Hotel Califórnia é um lugar muito bom, mas you can never leave, né? Ou seja, ou como dizia Platão, né, o mito da caverna, está todo mundo preso ali. A gente vê a importância do cyberjornalismo como uma fonte para furar esse filtro bolha, né? Porque, ainda que o cyberjornalismo ele considere muito e cada vez mais qual a opinião do leitor, seja através das métricas de acesso, seja através dos comentários, o cyberjornalismo ele seguia por outras fontes. Além da fonte do leitor, ele tem a fonte tradicional, ele tem a relevância social, a relevância de uma notícia para o público, né, digamos assim, a utilidade pública. Então, independente do que aconteça na mídia social e das preferências de algoritmo, no jornalismo, isso não dita o que é divulgado, né? É uma das métricas, o que vem das redes sociais, mas isso não dita o que é divulgado. Bom, sobre jornalismo de dados, também esse tema proposto para o nosso debate, jornalismo de dados ele sempre existiu, né? O jornalismo investigativo ele é um jornalismo muito relevante. O que acontece agora é a quantidade de dados que mudou, né? Os big data. Então, você tem bancos de dados, desde dados públicos, né? E aí a lei de acesso à informação é muito importante para o jornalismo e para o público, e bancos de dados privados, né? E aí, SwissLeaks, WikiLeaks, Offshore Leaks, e etc., que fazem parte aí de uma rotina de jornalismo investigativo, né? E de uma rotina mundial. É sempre importante lembrar que jornalismo de dados é diferente de ROC. O que é ROC? ROC é reportagem orientada pelo clique, que é justamente isso que eu estava explicando, que é a reportagem que é colocada no ar e que os editores entendem um pouco de onde o leitor está se interessando pelo que está sendo colocado. Ou, se o leitor já leu, a pergunta básica respondida ali, por exemplo, na homepage é: o leitor já leu isso aqui? Está caindo o número de acessos? Então, vamos produzir um novo conteúdo. Aqui, falando um pouco do jornalismo investigativo e dos desafios, né? Aqui o Offshore Leaks, né, na página da federação, ou enfim, o grupo de jornalistas internacionais que cuidam dessas divulgações, né, Panama Papers foi o último. Eles conseguem mapear no mundo onde estão as offshores, e a maior dificuldade é, com certeza, como analisar esses dados. E aí vem mais uma reflexão sobre a importância do jornalismo profissional, né? Por exemplo, os dados, os bancos de dados do Panama Papers, eles não são divulgados na íntegra. O jornalista ele divulga aquilo que tem relevância social, né? Ele não vai colocar numa página de um veículo alguma coisa que não tenha relevância social. Então, tem aí uma importância de entender o que é relevante se divulgar e o que não é relevante se divulgar. Porque, sim, se está entrando num dado de uma pessoa que constituiu uma offshore e que está tendo esse dado divulgado, né? A questão do sigilo da fonte, né? Isso é muito importante. E aí, entrando um pouco no tema da vedação ao anonimato, acho que o Luca tocou também nesse tema, para o jornalismo profissional, pelo menos enquanto isso estiver lá na Constituição Federal, no artigo 5º,
isso é respeitado, né? A vedação ao anonimato. E, para quem quiser entender mais sobre data-jornalismo, tem um handbook aí organizado por jornalistas do mundo inteiro, que está disponível para uma pesquisa. Como eu já disse um pouco, né, o dinamismo da internet ele demanda velocidade na consulta de dados e também na produção da notícia. E esses dados eles são usados pelos jornalistas para apurar mesmo o que está acontecendo. Recentemente, o UOL fez uma parceria aí com o site Aos Fatos, né, e que consegue já pesquisar em bancos de dados se o que os políticos estão informando na campanha é verdadeiro ou falso. Não dá para ler todos esses programas ao mesmo tempo. Então, tem consulta aos bancos de dados, e isso retorna quase que instantaneamente, agora, com essa parceria, para as notícias do UOL. Já me encaminhando para o final, então, a questão das constatações que a gente faz lá, né? Que a gente está diante de um novo ciclo, né? Antes lá teve o ciclo de Gutenberg, da revolução da sociedade da informação, conseguiu-se imprimir determinadas informações e fazer ela circular. E agora isso já não é mais uma realidade daquele ciclo moderno. Agora a gente está num ciclo contemporâneo. Nós estamos na era da expressão da liberdade. Todos emitem e todos recebem. Todos são produtores e todos são receptores. Todos podem criticar e todos podem elogiar. Essa era do coletivo é uma era, em geral, do eu quero pertencer. A unidade ela está no coletivo, ela não está mais no individual. Eu quero compartilhar, eu quero participar, eu quero comentar, eu quero criticar. E essas constatações de comunicação social, elas são relevantes para que a gente entenda sobre o que a gente está falando, né? Qual que é o fato-espécie aí? Seja na lei, seja nas discussões, o que o usuário quer? Né? E a era da... E aí eu até coloquei ali no slide a questão da uberização, que é um termo ótimo, para dizer que quem quer ter o seu próprio carro na era que se pode usar um carro e compartilhar um carro com gastos muito menores, né? Isso não significa que a pessoa não tenha o direito de ser deixada só. Nós vamos tratar ali nas conclusões, mas essa é a tendência que se verifica, é a era do coletivo. A era da abundância da informação. Essa vasta biblioteca chamada internet torna a oferta de informação, e aí falando um pouco do conceito econômico, muito mais abundante, né? Então, esse equilíbrio oferta e demanda, hoje em dia, ele tem que ser rediscutido, ele não pode ser pensado com a cabeça de antigamente. O dinamismo na comunicação é a reinvenção do jornalismo, que vem se adaptando cada vez mais à nova sociedade, para tentar acompanhar as mudanças e trazer alguma revolução também. Eu gosto muito do exemplo ali do Aos Fatos, que vai comprovar as mentiras dos políticos, espero. Tarefa meio difícil, mas existe. E aqui, para concluir, respondendo à pergunta sobre as novas intersecções, tem um conceito de um jornalista que chama Luli Hattfather, que eu recomendo a leitura, é um acadêmico, né, na verdade, mas que escreve, que é o conceito de datacracia, que é a democracia dos dados, né? Os dados pessoais coletados, eles não podem ser utilizados para fins escusos. Então, essa intersecção é uma intersecção que nasce justamente da possibilidade de comunicação bidirecional e que, sim, ele representa uma nova intersecção. E essa intersecção ela tem que ser assolada na datacracia. Não pode ser vamos dizer assim, um regime autoritário. Objetivos claros e aderência das leis aos novos tempos é necessário para que a gente esteja com a lanterna na testa, olhando para o daqui para frente, analisando o passado e olhando para o daqui para frente. E daí tem os princípios que não envelhecem. Neutralidade tanto da rede, quanto das plataformas, quanto de toda forma de comunicação, é a base da discussão. Neutralidade em termos técnicos, econômicos e outros, né, políticos, etc. Transparência. Transparência é a mãe da autodeterminação. Como é que eu vou demonstrar minha vontade se eu não sei o que está acontecendo, né?
E competição, que é um tema que muitas vezes se afasta do cotidiano, mas que é muito importante, né? Enquanto tiver competição, o mundo empresarial vai estar discutindo e tentando ganhar essa competição para ganhar a atenção do consumidor. E a própria competição e a própria inovação suplantam alguns defeitos em relação ao atendimento da vontade do consumidor, leitor, usuário, né? O poder está aí. Demonstrando aqui que, se nada disso interessar, se o termo de uso de um ou de outro não interessar ou não servir, é a competição que permite que você simplesmente se delete. Eu fico por aqui e à disposição para os debates. Muito obrigada. Obrigada a todos na mesa. Parabéns pelas exposições. E vou passar para as perguntas do chat, o Bruno vai fazer. Tá. A gente recebeu 2 perguntas do José Couro, pós-graduando em Direito Eletrônico, da Verbo Jurídico. Uma, acho que já foi até endereçada durante as falas, ele quer saber como que fica a questão da Constituição Federal vedar o anonimato. E uma segunda é como que a legislação de proteção de dados pessoais teria algum efeito prático. Eu imagino como que ela poderia, enfim, furar o filtro bolha. Faço até uma pergunta minha. Quem da mesa quer comentar? Carol, você não quer tratar dessa questão? Bom, a questão do anonimato, acho que eu toquei um pouco aqui, né? O artigo 5º, inciso 4º da Constituição, fala que é garantida a liberdade de expressão, sendo vedado o anonimato. Então, assim, da ótica do UOL, do jornalismo, para a gente isso é um conceito, né? Mas eu acho que esse é um tema que merece uma discussão específica para a gente entender se alguma coisa precisa evoluir, aí, entender quais são as posições, né? O famoso 2 lados da moeda, o ônus e bônus, e, de repente, propor alguma coisa para o legislador, se for consenso de que o anonimato é necessário para a manifestação. Então, mas enquanto isso estiver na Constituição, isso é um preceito do jornalismo. Em relação à Lei de Proteção de Dados e como ele pode furar o filtro bolha, da ótica do jornalismo, assim, a gente não quer filtro bolha, né? Ou, já que eu citei Milton Nascimento, eu vou citar Raul, né? Aquela velha opinião formada sobre tudo. Né? Isso paralisa a sociedade. Então, tudo que vier no sentido da autodeterminação do usuário, falar, olha, tem alguma coisa aqui acontecendo que eu quero ouvir o outro lado, né? É bem-vinda. Em relação a furar o filtro bolha em termos de algoritmos, eu acho que essa questão é uma questão que precisa ser tecnologicamente debatida, né? E entender quais são os direitos do usuário em termos de neutralidade, para que a neutralidade, eventualmente, possa contribuir com essa discussão. Porque neutralidade é uma discussão que já foi sedimentada, né? Que a rede seja, vamos colocar assim, cega sobre o que trafega nela. Então, em tese, a neutralidade já endereçaria isso. Agora, se tecnologicamente tem alguma coisa que ainda precise ser acrescentada para que isso seja uma realidade, eu acho que essa é uma discussão que tem que acontecer. Mas a resposta para furar o filtro bolha, na minha percepção, chama-se neutralidade. Luca, você não gostaria de fazer algumas considerações? Porque você falou do anonimato como um direito fundamental. Então, e como que compatibiliza isso? Mais que um direito fundamental, na verdade, é uma condição a fim de ter o pleno gozo da liberdade de expressão. Isso foi claramente explicitado pelo último relatório do David Kaye, o atual rapporteur da ONU sobre a liberdade de expressão. E também os relatórios, um dos objetivos dos relatórios dos rapporteurs da ONU é
explicitar como as normas internacionais que determinam obrigações internacionais dos Estados que assinam esses acordos devem ser implementados. Então, o Brasil, que é um dos que assinou o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis Políticos, se obrigou a proteger, promover e respeitar a liberdade de expressão. Se esse respeito da liberdade de expressão significa também, concretamente, também permitir o uso do anonimato para poder exprimir opiniões que talvez um indivíduo não poderia ou não quereria exprimir de uma maneira não anônima, esse não é, nesse caso, a proibição do anonimato não é uma restrição necessária e proporcional para uma finalidade legítima. A proibição total do anonimato não é necessária e proporcional para uma finalidade legítima. É possível achar uma restrição do anonimato com condições, mas a proibição total do anonimato não é necessária e proporcional. A legitimidade pode ser debatida. No que diz respeito à segunda pergunta sobre o filtro bolha, na verdade, mesmo sendo um grande advogado da neutralidade, eu acho que no caso das plataformas, mais que neutralidade, a gente deveria falar de transparência. Simplesmente porque nas plataformas, então, a discriminação que não pode acontecer na gestão do tráfego da internet, então na neutralidade da rede, nas plataformas é mais ou menos a essência do modelo de negócio da plataforma, a discriminação das informações segundo os critérios de cada usuário é a razão pela qual a gente usa as plataformas. Você usa Google porque sabe que os resultados serão os resultados que você está procurando. Então, mais que falar de neutralidade, ou seja, uma não discriminação dos resultados, eu acredito que seja interessante falar de transparência, e particularmente transparência dos algoritmos, porque o problema, eu acredito, não é a discriminação das informações, mas é a ignorância dos critérios usados para discriminar. Quando você, numa rede social, na sua timeline, tem informações que são com um ranking definido para algoritmos, ter um ranking segundo os seus critérios é bom. Tem um ranking que é definido para critérios de uma outra entidade para lucrar sobre como você recebe informações não é muito bom. Então, o que é necessário é saber como as informações são listadas, não listar completamente, mesmo porque eu acredito que a maioria das plataformas talvez perderia a utilidade se não tivesse uma discriminação. Mas, nesse momento, o usuário fica na total ignorância dos critérios que são usados e, sempre num contexto de direito internacional, a liberdade de expressão, como a gente falou também na definição das plataformas, é a liberdade de procurar, receber e compartilhar informações sem ingerência. Receber informações sem ingerência significa que você tem que receber informações não listadas numa ordem que é definida com critérios que você não conhece. Pode ser receber informações que sejam comunicadas de maneira não discriminatória ou sabendo, pelo menos, quais são os critérios da discriminação. Então tá, então eu vou falar também. Bom, acho que a primeira coisa é destacar que, acho que a pergunta como a legislação pode combater ou furar o filtro bolha, ela parte de uma premissa que me parece errônea, né? Quer dizer, filtro bolha, ele não é em si o mal. Quer dizer, não quer dizer que filtro bolha não seja interessante. Quer dizer, tem muitas aplicações que podem ser interessantes, que as respostas que você recebe, elas já sejam pré-trabalhadas para atender o seu grau de interesse. Então, também não vamos condenar o coitado, né, porque alguns fazem mau uso do filtro bolha. O problema que
eu coloquei aqui, pelo menos na minha apresentação com relação ao filtro bolha, quer dizer, tem a ver com aquelas situações em que não me é dada a liberdade de escolha, né? Se eu quero, se eu busco por alguma, né, um produto ou o que seja, eu quero ter a possibilidade de realmente ter uma liberdade de escolha nas minhas buscas que são feitas pelas redes sociais ou pelas aplicações de busca, né? Então, o que me incomoda mais aí é o que está relativo a não garantia do meu direito de poder escolher entre diferentes opções e não somente aquelas que eles acham que é aquilo que eu quero. Então, o filtro bolha em si não é problema. Por isso também eu acho assim, não vejo como a lei pode mexer com isso. Não é neutralidade, eu não acho que a neutralidade vai resolver isso e também tampouco eu acho que a competição vai resolver isso também, porque hoje você tem um mercado altamente competitivo e todo mundo está pedindo que você dê a alma ao diabo, né? Então, a competição também eu acho que não resolve esse problema. Então, eu acho que liberdade de escolha não é aquilo que a gente vai conseguir resolver pela legislação. Agora, eu acho que a legislação pode, sim, fortalecer a ideia de que não se colete dados que não seja para o fim último daquela aplicação, né? Não permitir que sejam coletados esses dados que não responda necessariamente, sei lá, vou pegar o caso lá de novo do aplicativo que vai te ajudar a deslocar-se mais rapidamente entre um ponto e outro. Ou seja, é claramente perceptível quais são os dados necessários para você fazer isso. Qualquer coisa que se colete além disso vem do maligno, com certeza. Entendeu? Não adianta pensar que não é. Porque pegou mais do que isso, então, ou a legislação não permite, ou ele permite e que ele te pergunte, mas o ideal é você se fortalecer para mudar o modelo de negócio em que isso seja precificado e que você, então, possa negociar esses outros dados que ele quer e ele te retribuindo de alguma maneira, né, mais justa, porque é muito assimétrico o poder entre o consumidor e aquele que está provendo a aplicação para você, né? Posso abrir o microfone para... A gente vai abrir, então, para as perguntas na plateia. Sou Guilherme Perisseu, sou advogado. Eu queria fazer uma pergunta, acho que é mais para o Lucas, mas, enfim, né, todos podem comentar, obviamente. Há, nos termos de serviço, alguma coisa, além do que a COPPA, né, que é a Lei de Proteção Americana aos Dados de Crianças, né, com menos de 13 anos, alguma previsão para o consentimento ter que ser dado por pessoas que tenham atingido a maioridade na lei brasileira, né, que é 18 anos, tanto para a cessão das fotos, exposição de imagens, todas essas coisas que a gente aceita nesses provedores de aplicação quando aceitam um termo de serviço desse, se há previsão, até porque eu imagino que, por toda a capacidade de processamento de dados que eles tenham como saber ou identificar quando foi uma criança que ou é uma criança que está usando aquele serviço. É isso. Então, vários aplicativos... A gente tem pouco tempo, vamos ouvir as perguntas e depois a gente faz uma rodada na mesa, por favor. Hello, Julia Powles here. I wanted to pick up on this emphasis on transparency, which was also in the first session yesterday, and wonder if any of you have seen research or been engaged in a fine-grained way about how users can be actually presented with this information, so that I'm just concerned, for example, in the recent dispute about trending articles on Facebook. Era muito fácil para os serviços
de apresentar essas informações de uma forma útil é muito genuíno, e como esse processo pode ser descrito. É uma preocupação sobre a legitimidade desse processo do algoritmo em termos de interfaces, fluxo de dados, como isso funciona, como esses processos são automatizados, quando as pessoas estão envolvidas, a divulgação de incentivos, e como seria a escolha, não apenas como um algoritmo ou uma ordem cronológica, pesquisas e ferramentas nesse sentido. Oi, gente. Carlos Afonso, ITS Rio. Uma pergunta rapidinha que acho que toca um pouco os temas das várias apresentações, que queria muito ouvir, e não é uma pergunta direcionada necessariamente a ninguém da mesa, mas queria ouvir a mesa sobre a questão dos bloqueadores de anúncio. Já que a gente está falando sobre modelos de negócio, muito do jornalismo e na web é baseado na publicidade como uma forma de receita principal, importante, para o jornalismo. E aí a gente vê que quando o usuário usa um ad blocking da vida, é muito comum que uma página de jornal, enfim, como faz Folha, Globo, Guardian e tantos outros, dê uma mensagem dizendo: o nosso jornalismo é baseado na receita de publicidade, então, por favor, desligue o seu bloqueador de anúncio. De um lado, é interessante que recentemente teve uma fala de um presidente de uma associação de publicidade dizendo que o bloqueador de anúncio está matando a liberdade de expressão e a diversidade na internet, porque os anúncios dariam uma forma de chegar a conteúdos distintos, ou seja, reforçando o filtro bolha. Por outro lado, a entidade de defesa do consumidor vão dizer da importância do bloqueador de anúncios. E esse debate vai longe, teve uma decisão da Suprema Corte, de um tribunal de Munique, sobre a legalidade dos bloqueadores de anúncio recentemente, né, uma de várias, e a China acabou de passar uma legislação que proíbe bloqueadores de anúncio, depois que um estudante viu um anúncio no Baidu, fez um tratamento contra uma doença que ele tinha que não deu certo, e aí, quando ele morreu, a imprensa inteira cobriu a questão dizendo: esse jovem morreu por causa de um anúncio que ele viu numa aplicação de internet. Então, eu queria colocar esse tema para a mesa. Como é que vocês enxergam o papel dos bloqueadores de anúncio nesse debate sobre Big Data, jornalismo, pensando para frente? Mais alguma pergunta? Boa tarde. Meu nome é Daniel Arnaldo, da Universidade de Washington. Eu li um artigo sobre, foi no New York Times Magazine nesse fim de semana. O nome é Inside Facebook's Totally Insane, Unintentionally Gigantic, Hyper-Partisan Political Machine, que descreve como o Facebook está participando no processo político americano, está mudando muitas eleições. Acho que nos Estados Unidos, em particular, agora, a mídia está mudando muito, como esses novos centros de mídia que moram só em Facebook, né? Mas também os outras formas de mídia, como La Folha, o UOL, está tentando usar Facebook como um modo para gerar conteúdo. Mas agora, Facebook mais ou menos o contexto principal para a mídia, não só nos Estados Unidos, mas também no Brasil. Eu acho que esse fez uma parte principal dessa discussão do mídia no mundo. Eu estou curioso, em particular, o que Carol acha que a mídia pode fazer para mudar essa conversa, essa discussão que está vindo principalmente desses algoritmos, que está criando uma discussão, Big Data está criando uma discussão diferente na nossa política, né? Podemos evitar nesse futuro onde o debate existe só nesse sistema novo de mídia social. Obrigado. Vou encerrar as perguntas, porque a gente está em cima da hora, e vou passar para a mesa, então. Você começa? A Carol começa e a gente faz na ordem aqui. Tá. Eu queria começar pela pergunta do Carlos com a do
nosso... Como é o nome dele? Daniel? Daniel, então. Então, vamos lá. A questão dos anúncios, né? Tudo tem dois lados. E a receita de publicidade, ela também tem dois lados. A mídia sempre viveu, historicamente, de receita de assinaturas e receita de publicidade. Hoje, essas receitas, elas não sustentam mais o jornalismo. Elas não sustentam mais o jornalismo. Então, a questão das receitas do jornalismo, elas estão passando no mundo por uma reflexão de como a mídia vai se sustentar, né? Esse pilar tão importante. Então, assim, eu não acho que, partindo dessa consideração, que é uma consideração global, que um bloqueador de anúncio possa afetar decisivamente e definitivamente a liberdade de expressão enquanto feita em virtude das revelações da mídia. Importa, a publicidade importa, importa. Mas hoje, quem leva a maior fatia da publicidade são definitivamente as redes sociais. Então, do ponto de vista do jornalismo, publicidade é importante, um bloqueador de anúncio logicamente, que pode retirar uma receita, mas não é uma receita que vai salvar ou matar o jornalismo, né? Por outro lado, o conceito do jornalismo tem a ver com liberdade do usuário, tanto é que, pelo menos lá, a gente tem tentado engrandecer aí a questão das assinaturas e trabalhar em modelo de assinaturas, filtro poroso, etc. Com relação ao Facebook ser o contexto principal político, acho que é uma realidade que o usuário está se manifestando e que isso está acontecendo, e ótimo. Quanto mais vozes, melhor, né? Temos aí diversos exemplos de revoluções que aconteceram por pessoas que resolveram denunciar através das redes sociais. Mas a mídia não pode se pautar só nisso. Existe um profissionalismo, um contexto de produção de notícias que é importante para que se possa ter uma posição coletiva, pelo menos do ponto de vista do que a gente entende como interesse público. E só aproveitando para voltar um pouquinho na questão da importância da neutralidade, enquanto, vamos dizer assim, um potencial furo aí do filtro bolha, né, neutralidade tem a ver com rede aberta, e rede aberta é o contrário de filtro bolha. Então, acho que deixar de incluir a neutralidade nessa discussão perder um pouco aí do ponto de vista do que seria um binômio neutralidade e transparência. Do meu ponto de vista, eu incluiria. Vou passar para o Luca para responder a próxima pergunta, que acho que era mais direcionada para... Vou tentar responder a várias perguntas. Então, começando com as perguntas sobre os menores, geralmente nos Estados Unidos você precisa de uma autorização dos seus pais para acessar quando você tiver menos de 14 anos. Por exemplo, esse é um sistema análogo, mesmo se o aplicativo Pokémon Go não foi analisado nessa análise, eu, por curiosidade, dei uma olhada aos termos de uso, e na versão brasileira os menores somente podem ter acesso usando a conta dos seus pais, ou quando os seus pais enviassem um acordo ao uso do aplicativo. Os termos de uso que a gente analisou são os termos de uso considerados internacionais, ou seja, geralmente os termos de uso americanos ou a versão europeia, porque a maioria das plataformas que têm também uma presença internacional têm também uma presença na Europa, então devem desenvolver os termos de uso em conformidade à regulação europeia, que se torna a regulação global dos termos de uso. No que diz respeito à transparência a pergunta sobre a transparência dos algoritmos e dos termos de uso. Foi a Júlia que fez a pergunta. Então, acho que já há iniciativas que visam a render os termos de uso
mais inteligíveis aos usuários, e um desses desenvolvedores dessas iniciativas foi um dos parceiros no desenvolvimento das recomendações sobre os termos de uso, se chama Common Terms, e o objetivo é desenvolver labels mais ou menos como o Creative Commons, que permitem ao usuário de compreender o conteúdo dos termos de uso. É também uma das próximas etapas do projeto sobre termos de uso do CTS é tentar desenvolver condições padrão que respeitem os direitos humanos em plataformas específicas e associar essas condições às etiquetas como no Creative Commons, para permitir uma maior inteligibilidade. Nos algoritmos, na verdade, não há transparência nos algoritmos, porque a maioria são incluídos em secretos industriais. Então, a direitos de propriedade industrial, você não pode ter acesso ao algoritmo, mas já há iniciativas que analisam usando em reverse engineering, que em português seria engenharia reversa. Obrigado. Há uma iniciativa que foi lançada no início desse ano na Alemanha, se chama Algorithm Transparency, ou Transparency Algorithm, não me lembro, e basicamente os usuários de várias plataformas analisam aplicando engenharia reversa ou as timeline para tentar descobrir o algoritmo, e funciona bastante bem. Outra pergunta sobre o papel do Facebook, que o Daniel fez antes. Então, na verdade, a gente está começando a falar agora do papel do Facebook nas eleições, mas o Facebook já tinha um papel bem ativo em várias eleições há uns anos. Por exemplo, me parece que foi nas últimas eleições nos Estados Unidos, nas quais o Facebook enviava convite para votar aos vários usuários, pelo menos para relembrar que a gente tinha que votar no dia das eleições. Então, sabendo que Facebook sabe perfeitamente quais são as orientações políticas dos leitores, havia um outro artigo do New York Times, acho há 2 dias, muito interessante, no qual o New York Times basicamente explica como o Facebook categoriza cada usuário sobre as preferências políticas, baseadas sobre quais artigos o usuário clica, e você pode ser conservador, liberal ou uma outra categoria, não me lembro outra. E então, sabendo qual é a sua orientação política e tendo a possibilidade de definir a timeline e as notícias que você recebe, também a publicidade que você recebe, Facebook basicamente tem a possibilidade de influenciar o seu voto, ou ainda mais influenciar o fato que você fisicamente vote. Que isso é algo que a gente talvez não está avaliando, mas uma enorme diferença nas votações são as pessoas que chegam até votar, não somente as preferências políticas. E ter no seu celular ou no seu computador uma mensagem que fala o tempo todo, não esqueça de votar. E talvez essa mensagem somente para os liberais ou os conservadores, acredito que tenha uma influência nas eleições. E ainda mais para fazer uma conexão com o debate sobre a neutralidade, o que a gente ainda talvez não está considerando, mas foi muito evidente na consultação indiana sobre a neutralidade da rede e sobre o zero rating, é que quando você confiar somente a uns aplicativos de graça, que são zero-rated, a possibilidade de enviar informações, você amplifica enormemente essa possibilidade de influenciar. Porque quando a maioria das pessoas, e sobretudo as pessoas que têm o dever de votar, e têm somente acesso a aplicativos de graça, recebem publicidade para votar, para relembrar de votar somente se forem conservadores ou democráticos,
a influência ainda é maior. Então, no âmbito da neutralidade da rede e do debate sobre zero rating, essas são considerações que a gente deveria considerar de maneira mais atentiva. E acredito que havia uma quarta pergunta, mas... os bloqueadores de anúncio. Enfim, proibir os bloqueadores de anúncio não acredito que seja uma opção viável, simplesmente porque os bloqueadores de anúncio são... cada pessoa detesta os anúncios, mas os anúncios não são ilegais. É legal fazer publicidade. O problema é... então, seria contrário à neutralidade da rede proibir os bloqueadores de anúncio. O problema é, mais uma vez, que o usuário tenha consciência de como os anúncios são organizados e quem está organizando os anúncios. Então, na verdade, quando o usuário for livre de baixar um bloqueador de anúncio e de bloquear os anúncios, e no caso em que, por exemplo, um site de um jornal peça de desbloquear o anúncio, o bloqueador para ter acesso ao conteúdo, o usuário, nesse momento, é responsabilizado, sabe qual é o trade-off entre coleta de dados para conteúdo ou não. E, nesse caso, é responsabilizado. Eu acredito que o bloqueador de anúncio seja totalmente legal, não seja útil proibir o bloqueador de anúncio. O que é útil é permitir ao usuário de saber como os anúncios são direcionados e quem direciona os anúncios. Eu vou passar para o Wagner, mas eu queria colocar um elemento aqui no que você falou, porque o bloqueador de anúncio, o problema não é só não receber o anúncio, mas aqui é de as pessoas que têm planos com franquias muito baixas economizarem o tráfego de dados e economizar a sua franquia. Eu vou só focar na discussão sobre transparência, porque uma das coisas que nós nos especializamos no Centro-Web foi o tema de dados abertos, inclusive trabalhando o tema dados abertos como um dos elementos mais importantes para o tema maior de transparência. E uma das coisas que nós fomos bem-sucedidos, né, no nosso esforço por dados abertos foi conseguir incluir na Lei de Acesso à Informação o artigo 8º, que traz aos órgãos públicos, sem exceção, a responsabilidade de publicar as suas informações em formato aberto. Portanto, como princípio, né, discutindo a questão da transparência, a gente entende que é fundamental que as informações, e particularmente os dados que estão disponíveis, eles sejam sempre dados, publicados de uma maneira aberta, porque a compreensão é de que a transparência ela não é publicidade, né? A publicidade ela disponibiliza a informação. A transparência, ela faz a informação ser compreendida. Portanto, a transparência, ela tem um compromisso com a compreensão. Então, se os termos de uso, por exemplo, eles não são compreendidos, né, eu diria que tem um dito brasileiro que, olha, uma barata esperta não atravessa galinheiro. Então, se você não compreende os termos de uso, eu recomendo que você não atravesse o galinheiro, porque senão você vai ser bicado, entendeu? Eu não tenho nenhuma expectativa, né, até porque também a expectativa é a mãe da decepção, eu não tenho nenhuma expectativa com relação à transparência de algoritmos da indústria que utiliza Big Data, até porque é o modelo de negócio deles, como o Luca falou, é segredo industrial. Eu acho que o papel maior que nós temos é olhar, né, o quanto que a não transparência e o quanto do que o filtro bolha ele fere direitos mais básicos
das pessoas, né? O olhar, eu acho que não é o olhar para aquilo que nos incomoda na web, aquilo que me traz desconforto, aquilo que, em tese, né, eu preferia que não fosse assim. A nossa preocupação, eu acho que tem que residir, quer dizer, aonde que o direito das pessoas são feridos, né, por conta do uso desses algoritmos. Eu acho que a liberdade de escolha é uma delas. E não vejo ninguém, nem do mundo jurídico, dizer, trabalhando essa questão dos algoritmos, ferindo a liberdade de escolha como um problema ou como uma causa, né, a ser defendida. Porque isso me parece grave, porque as pessoas têm o seu direito de escolha, ela tem o seu direito de ir e vir e não ser conduzido. Então, eu foco mais essa questão da transparência, aonde ela pode ser, né, de alguma forma, enfrentada por nós. E já agradeço de antemão a possibilidade de participação e o convite feito pela organização. Ok, muito obrigada a todos pelas respostas. Vamos fechando aqui. Eu queria só colocar uma pergunta, para perguntar, assim, não é para ninguém responder agora, para a gente ir com essa pergunta. Se é possível a gente ter direito de escolha de participar ou não, por conta das condições do termo de uso, de uma plataforma que reúne 1 bilhão de usuários. Então, se você é um pequeno comerciante, quer se comunicar, se você tem um jornal, se você quer se comunicar, enfim, dá para a gente, na medida em que uma plataforma como o Facebook cresce cada vez mais, você abrir mão de fazer parte dessa plataforma? Então, muito obrigado a todos, bom almoço e bom retorno para a parte da tarde. Até mais.